Inédito, Nossa Senhora foi fotografada em Garabandal. Exatamente. É inédito basicamente por causa de dois motivos. Porque foi a única vez que aconteceu em Garabandal. E, sobretudo, você vai ver em que circunstâncias ocorreu esta graça comprobatória da presença de Nossa Senhora. E também consta neste vídeo um relato estupendo de outra intervenção da Santíssima Virgem, através de um sinal celeste que foi permitido por Deus. Assista até o final e confira estas graças que alimentam a fé daqueles que possuem um coração aberto para as graças divinas. Muitos sinais em fotos já foram registrados. Inclusive, existe um vídeo aqui no canal que possui muitos sinais milagrosos em fotografias. Vale a pena você conferir. No entanto, qual o verdadeiro motivo destes sinais autênticos? Porque existem, por outro lado, muitos que são forjados, lotando a internet, e isto é um desserviço para a fé. Mas vamos focar no que interessa, que é a parte verídica sobre este tema. Pois se Deus permite um sinal, é porque existe um motivo espiritual que por si só se justifica. Deus deseja a salvação do maior número possível de almas. Uns sinais inexplicáveis e até milagrosos carregam uma intervenção divina de comprovação e conversão. Em Medjugorje, por exemplo, quando Nossa Senhora foi perguntada por que destes muitos sinais registrados, não somente em fotos, como o perfume de rosas, sinais no sol e no céu, nas fotografias, etc. E o que foi que a Santíssima Virgem respondeu? Ela disse que todos estes sinais são confirmações da sua presença e que seu divino Filho quer a salvação de todos os pecadores. Pois bem, em meio a tantos sinais, eu desejo destacar, em especial, um que faz parte dos eventos e aparições de alta magnitude da Santíssima Virgem em Garabandal. E foi algo realmente único e marcante. Naquela época que ocorreu esse sinal nítido de Nossa Senhora, que se deixou fotografar flutuando em meio à sagrada colina de Los Pinos, a região dos Pinheiros. Mas como este fato ocorreu no começo dos anos 60, a foto com o tempo teve uma progressiva perda de qualidade, que é um fator normal, pois naquela época não tínhamos os avanços de vanguarda tecnológicos que possuímos hoje em dia. E faço questão de destacar que os sinais e fenômenos místicos que ocorreram durante os anos de 1961 a 1965 em Garabandal aconteciam praticamente todos os dias. E se tivéssemos a tecnologia digital naqueles anos das aparições públicas, como celulares e câmeras de alto padrão, com certeza as comprovações seriam ainda mais espetaculares e ajudaria a fé de muitos indecisos, os São Tomés da atualidade. Observação. Antes do relato de como aconteceu este inesperado, providencial e magnífico sinal fotográfico de Nossa Senhora em Garabandal, como exemplo edificante, vou relatar um destes fenômenos sem explicação humana que ocorriam principalmente durante os êxtases das meninas videntes, quando estavam com a Virgem. Foi numa aparição noturna de Nossa Senhora para Jacinta e Maricruz. Só que desta vez elas se encontravam num local onde existe uma fonte de água, mas que era usada pelos moradores do vilarejo para abastecimento e demais utilidades caseiras. Alguém de lá me disse que era chamado por alguns de área ou campo da fonte. Este outro sinal aconteceu quando as duas, Jacinta e Maricruz, estavam em êxtase. E como a descrença, infelizmente, é algo existente, chegou juntamente com um grande número de testemunhas, um pequeno grupo de jovens descrentes e arruaceiros, que durante toda a aparição ficavam falando em voz alta contra as duas meninas, ajoelhadas diante da Virgem. Eles diziam, dentre as ofensas, que não era para ninguém acreditar naquelas farsantes, que eram pequenas bruxas, enganadoras e que deveriam ser apedrejadas, etc. Enfim, os insultos foram realmente intensos e não paravam. Num determinado momento, a Maricruz e a Jacinta fizeram junto a Nossa Senhora uma oração em forma de pedido. As duas pequeninas chegaram até a suplicar para que Nossa Senhora fizesse alguma coisa. Mãe, por favor,
a senhora poderia fazer algum sinal para que essas pessoas acreditem que não somos mentirosas e que estamos com vós? Contou uma testemunha. A Virgem não respondeu nada, mas instantes depois deste pedido das duas meninas, uma espécie de estrela se deslocou do céu exatamente acima deste local onde estava ocorrendo a aparição, e a proximidade com a terra e a luminosidade foi tão intensa que todos os presentes se ajoelharam e começaram a louvar a Deus e a rezar mais intensamente. Nisto, o pequeno grupo de jovens blasfemadores ficaram em silêncio, e também eles se ajoelharam e depois pediram perdão e foram se confessar. Pois este é um dos inúmeros e múltiplos exemplos que ocorriam durante aqueles inigualáveis anos de aparições diárias. A Virgem chegava a aparecer para as 4 meninas videntes muitas vezes num só dia, em especial à noite, onde entravam madrugada adentro rezando e cantando com a Mãe de Deus. Sem falar no conhecido fenômeno do sol, curas milagrosas e principalmente conversões repentinas e sinceras. Vale ressaltar que mesmo após o término das aparições, muitos sinais espirituais, quer dizer interiores e também exteriores, são testemunhados pelos peregrinos até atualmente, para todos que pisam o chamado, pela própria Virgem, o solo sagrado de Garabandal, em especial a região da Calera, que é o caminho de pedras, com a Via Sacra, e a colina de Los Pinos. Dentre estes fenômenos místicos inexplicáveis, destaco os avistamentos do Padre Pio entre os peregrinos. Sim, o grande defensor das aparições em Garabandal já foi visto entre os peregrinos e até interagindo com eles. Mas isso será tema de um vídeo específico para relatar umas dessas experiências místicas juntos ao Padre Pio. Dito isto, segue o relato original de como aconteceu esta circunstância em que Nossa Senhora deixou-se fotografar por uma singular graça celeste. O título da narrativa é Conchita e a Polaroid. Conchita recebeu uma câmera Polaroid e tirou essa foto durante seu êxtase da Mãe Santíssima, na região elevada dos Pinheiros de Garabandal. Este fato foi confirmado inclusive pela Madre Neves Garcia, que foi uma espécie de protagonista. A Madre Neves disse a Conchita que as pessoas queriam uma foto de Nossa Senhora. Então, um dia, colocaram uma câmera em suas mãos e disseram-lhe como operá-la, porque ela não tinha ideia de como funcionava. Depois de cair em êxtase, Conchita começou a manusear a câmera, como fora instruída, e Nossa Senhora sorriu para ela. Conchita disse a Nossa Senhora que ela estava segurando aquilo porque as pessoas queriam uma foto dela. E notem este detalhe. A Santíssima Virgem respondeu prontamente a Conchita dizendo, eu saí. Quer dizer que ela apareceu na foto. E quando a aparição terminou, a foto foi vista, o resultado foi uma forma clara de Nossa Senhora, e um fundo escuro, porque era à noite, e ela flutuando entre os pinheiros de Garabandal. A mãe de Conchita, Senhora Aniceta, manteve consigo esta foto, relíquia, tendo-a na cabeceira de sua cama durante anos, até a sua morte em 7 de março de 1990. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, e sigamos unidos.